Vamos todos unidos em pensamentos e corações, elevando ao alto, rogando a presença dos amigos espirituais, do Divino Mestre Jesus, a canalizar as forças positivas para o nosso ambiente, o ambiente de todos que se encontram sintonizados conosco, para que possamos estudar, para que possamos refletir em torno do Evangelho de Jesus, nos belos comentários do nosso benfeitor Emmanuel, na noite de hoje. Que as vibrações maiores se estendam a todos que se encontram ligados a esse momento junto a nós, encarnados e desencarnados. Mandamos as nossas vibrações fraternais, amigas, de carinho à nossa Dora, que foi a pátria espiritual, mas que de uma forma vai continuar conosco. Rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Então, boa noite a todos. Estamos aqui junto aos amigos do Templo Espírita Leopoldo Cirne, na cidade de Pedro Leopoldo. Meu nome é Eugênio, sou do Centro Espírita Meimei. Temos o nosso canal Eugênio Eustáquio Meimei, que podemos compartilhar alguns estudos, algumas impressões sobre a doutrina dos Espíritos. E o convite muito nos alegra de estar compartilhando com esses confrades aqui da nossa cidade, de estudos nesses instantes de pandemia em que nossas reuniões públicas se tornam públicas virtuais, nos dando a oportunidade de seguir os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. O tema proposto para a noite de hoje, então, é Evita Contender. O tema Evita Contender é uma lição esclarecida por Emmanuel na lição 98 do livro Pão Nosso. Para melhor compreensão das nossas reflexões, nós vamos ler, está pequenininho aí, quem tiver o livro depois confere. A lição diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender. Paulo, segunda Epístola a Timóteo 2:24. Foge aos que buscam demanda no serviço do bem, do Senhor. Não estão eles à procura da claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atrai recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que não lhes adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que lhe não aguardam controle direto, não colabora senão no vértice para a base, não enxerga vantagem senão nas tarefas que eles mesmos se incumbem, estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e pedem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõe de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e traz as orragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores, dos mais sutis adversários do reino de Deus. Emmanuel. Bom, então essa foi a lição proposta pelos amigos do Leopoldo Cirne, para que nós refletíssemos juntos sobre essas palavras de Emmanuel, em cima do versículo da epístola de Paulo a Timóteo. Então vamos ver o que nós podemos trazer para a nossa doutrina, para nós espíritas, para o movimento espírita. Bom, aqui a gente vê as evidências dos que procuram a contenda.
né? Então, são alguns sentimentos, eu tirei alguns itens para a gente extrair da lição, que ela é muito, né, intensa. Mas fala aqui do personalismo inferior. Combatem os semelhantes que ele não adotam uma cartilha particular. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula. Jamais dispõe de tempo para os serviços da humildade cristã. Tem estranheza no verbo ajudar, perdoar e servir. Então aqui mostra o egocentrismo, né, da visão voltada em cima das palavras de Jesus somente para uma projeção de nível inferior no personalismo, ou seja, não é voltada para o aprendizado, né, mas para a própria evidência, porque se eu trago dentro aos meus amigos, onde eu trabalho, onde eu estudo a doutrina, onde me oferece essa oportunidade, não tem que ter particularismos, né? E nem discussões, às vezes por coisa, essa uma vírgula significa uma coisa muito pequena, insignificante, que não alteraria por nada o trabalho a realizar, né? E nós precisamos de humildade, porque nós todos aqui estamos no nível de aprendizado e nos ajudando, perdoando e servindo. Então, as evidências contrárias daquele que não está buscando essa atitude. E vamos ver aqui as consequências que tem na lição em cima do que a gente colocou. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. Quando surgem perspectivas de acordo consultivo, criam novos motivos de perturbação. São dos maiores, dos mais sutis adversários do reino de Deus. Então, a conclusão que Emmanuel coloca, que de uma forma aparente, né, o servidor que se enquadra nessa confusão que costuma criar em torno dos ensinamentos, em torno da conduta evangélica, né, são os maiores adversários que a própria doutrina pode ter. Então a gente observa, né, o cuidado do nosso codificador. Por quê? Emmanuel traz essa lição para grupos de trabalho, instituições, né, onde tem várias pessoas que normalmente podem agir ou têm uma personalidade diferente uns dos outros, estaturas espirituais diferentes, buscando uma harmonia, uma compreensão para o trabalho. Seria esse o objetivo, né, da gente estar se encontrando, se reunindo para isso. Então, Kardec, ele coloca no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a instituição, né, fundada por ele para que pudesse continuar o trabalho da doutrina, no seu artigo 3, né, ele já coloca a necessidade, né, o foco nos objetivos de seus trabalhos, né? Então a sociedade só admite pessoas que simpatizam com seus princípios e o objetivo de seus trabalhos. Aquelas que já estiverem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou estiverem seriamente animadas no desejo de nelas se instruírem. Ele coloca nesse artigo 3 quais as pessoas que poderiam ser admitidas para os estudos, então, iniciados por ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E também nos dá a exclusão, né? Exclui todos os que possam trazer motivos de perturbação às suas reuniões por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder tempo em discussões inúteis. Então Kardec, ele, né, o bom senso encarnado, ele já estatutariamente, né, ele coloca a proposta, só aqueles que estiverem animados, já estiverem iniciados, tiverem o desejo de prosseguir, né, mas não no combate sistemático para ao início da reunião. A gente imagina quando Kardec começou, né? Kardec, depois dessa instrução, no Obras Póstumas, ele vai tratar esse assunto largamente.
em alguns capítulos, né? Que ele já tinha, em Obras Póstumas, lançado todas as obras, o movimento espírita estava se organizando no mundo, então a espiritualidade o intuiu, ou ele mesmo nas suas observações, que era um grande observador, ele nos dá algumas instruções para a nossa conduta dentro do movimento, que fala o seguinte: a condição absoluta para toda reunião ou associação, né, tem que ter a homogeneidade. Ou seja, o que é homogeneidade na visão do Kardec? Unidade de vistas e princípios de vistas, de princípios e de sentimentos. Ora, né, então a gente tem que estar em busca de um ideal junto. Não adianta eu tentar entrar numa associação, numa instituição, que o meu objetivo é o oposto. Qual o resultado, né? Então a gente tem que ter esse esforço comum para buscar o mesmo fim, o mesmo objetivo, né? Então ele fala, tem que ter comunhão de ideias. Todas as vezes que alguns homens se congregam em nome de uma ideia vaga, jamais chegam a entender-se, porque cada um apreende essa ideia de maneira diferente. Olha o que ele diz: para a gente entrar na doutrina, para poder estudar e formar a crença espírita, nós não podemos conservar uma ideia vaga, né? A gente tem que ter uma comunhão de ideias, uma busca, né, num objetivo comum. Então, por isso que Kardec recomendava sempre o estudo, a percepção, a observação, para que a gente pudesse formar realmente princípios bem esclarecidos no nosso movimento, nos nossos grupos de trabalho, nas nossas instituições ou associações, para resultados comuns. E ele fala mais: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, esse desenvolvimento dos membros de um grupo, ele tem que ser equiparado, porque as nossas divergências, às vezes, elas começam a surgir por interpretações, por falta de conhecimento, por não observação, por não experiência. Então, quando se tem uma homogeneidade, é sinal que todo mundo chegou ou se voltou para o mesmo objetivo, tentando conquistar, né, o entendimento melhor daquela proposta. Então, por isso que ele fala que vira um feixe. Um feixe, a gente imagina coeso, né? Um feixe, para ele não desmanchar, ele tem que estar muito entrelaçado, como, né, a gente vê. Então, ali tem que estar muito bem amarrado, bem costurado no sentido. Então, o que vai nos dar? Essas vistas comuns, né? Que vai possibilitar esse feixe ficar firme, né? E a homogeneidade para os membros de um grupo, ela é necessária. E a homogeneidade, ela é conquistada. E ela, se nós estamos voltados para o princípio da doutrina, ela tem que ser basilar no que nos oferece os ensinamentos trazidos pela doutrina dos espíritos, né? Por isso é imprescindível a gente ter base para desenvolver as ideias em comum. Está no Livro dos Médiuns, item 331. Que, posto isso, né, a ideia de Kardec sobre as instituições para essas vistas a ter mais homogeneidade e menos contendas, nós temos aqui na nossa história, né, das religiões, ou no trajetória, né, o que nos fala? Nós temos no início muitos deuses, nem isso era comum. Aí depois dividiram os deuses, né, um deus para cada coisa, para agradar a todo mundo, ou a percepção de Deus. Depois veio Moisés com a ideia do Deus único, que causou uma revolução, né, mas a verdade sempre vai imperar. Depois veio o advento do Cristo, nós chamamos de cristianismo, né, que foi combatido, né, tanto é a história de Jesus conhecida, mas depois a Igreja Católica Romana adotou os ensinamentos
do Cristo, mas houve as divergências na interpretação e na vivência do Evangelho, que levou a Lutero a protestar, fundando o protestantismo, né? E depois do protestantismo, nós vivemos agora o advento do espiritismo, que está tudo dentro da cadeia, né, do cristianismo, com posições diferentes, procurando uma convivência, né, um esforço que hoje se tem do diálogo religioso, que muitos vêm buscando para que as ideias do Cristo sejam imperadas. Inclusive Kardec, no Evangelho, o que ele nos fala? Né? Que muita coisa pode ser divergente, a parte na interpretação de alguns ensinamentos de Jesus, mas os exemplos, a conduta dele, todas as igrejas cristãs ou templos cristãos, né, não tem divergência. Então e Kardec nos recomenda que nós devemos voltar para esse tipo de exemplo, para a conduta de Jesus, né, porque não foi ele que fundou religião nenhuma. E a gente vê que as divergências elas vão surgindo. A Igreja Católica, né, ela era romana, depois nós tivemos a teoria da libertação, nós temos a Igreja Brasileira, depois veio a renovação carismática, que os adeptos do catolicismo, né, alguns transitam por essas facções, né? E, quer dizer, já mostra a vistas de ideia mudando. O protestantismo que surgiu com Lutero, né, fundou a Igreja Luterana. Hoje nós temos uma diversidade, tem a Batista, tem a Presbiteriana, a Shekinah, Getsemane, Universal, Internacional da Graça, Mundial, Testemunha de Jeová e mais algumas, né, que se a gente for ver a nível de como leva e prega esse Evangelho de Jesus, algumas coisas, né, senão não teria tanta igreja assim. Inclusive, mas eles têm um princípio básico, que é a vida após a morte, que dá um roteiro para toda a doutrina cristã, né? Que a doutrina de Jesus se fundamenta na imortalidade da alma e a sua conduta na terra, mas alguns pontos são divergentes. E o Espiritismo, gente? Como nós podemos ver o Espiritismo? Porque é uma doutrina nova, né? Então vamos ver o que Allan Kardec nos fala. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele discorre sobre os espiritualistas primeiro, a postura deles. Como o nosso tempo ele é diminuto, não dá para a gente abranger toda essa parte que Kardec fala. Mas nas noções preliminares do capítulo 3, sobre o método, Kardec, ele define os espíritas. Ele define os espiritualistas, para não confundir com o espiritismo, porque muito espiritualista pode ser rotulado de espírita. Não, ele mudou, ele clareou isso bem para nós. E a gente cita todo esse histórico, gente, não é com preconceito, nem divergência e nem com defesa ou acusação. É um histórico, é uma conduta que nós temos, né, no movimento religioso. E Allan Kardec, ele fala também dos espíritas. Então ele fala, entre os que convenceram por um estudo direto, pode-se destacar. Então ele está falando daqueles que cumpriram aquele estatuto que ele colocou lá no início, né, de estudar, que estavam animados a estudar, o desejo de fundamentar os estudos espíritas. Ele fala, o primeiro ficaram os experimentadores, depois os espíritas imperfeitos, os espíritas cristãos e os espíritas exaltados, né? A primeira parte, então, o que ele coloca? Os espíritas experimentadores é o que crê simplesmente nas manifestações, né? É uma ciência de observação, que se convenceram através da experimentação. Então ficaram na parte de fenômenos. Os imperfeitos compreendem essa parte filosófica que é fundamentada no Evangelho de Jesus, mas não a praticam. Então vamos acrescentar, praticam partes, né? Ainda não consegue o Evangelho.
Os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos admiram a moral espírita, a praticam, a caridade é a sua regra de conduta. E ele veio completar esta definição no Evangelho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar suas más tendências e pela sua transformação moral, que depois que ele lançou o Evangelho de Jesus. E leva os espíritas exaltados, esses aí que vivem nas contendas, né? Levados pelo entusiasmo exagerado, são iludidos pelos espíritos mistificadores, espécie mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então, muitos que acreditam que está lutando pela causa da doutrina, às vezes, como Emmanuel fala lá também na lição, né? São os que mais dificultam. A gente não pode esquecer do que Paulo de Tarso também falou, né? Do bom combate. O bom combate não é com oposição sistemática ou com contendas sem frutos. O bom combate determina uma transformação de si mesmo, né, no seu testemunho e no seu trabalho de renovação, como foi Paulo de Tarso. Então, às vezes, esses espíritos exaltados ainda não têm essa condição. Bom, e Kardec também ele fundamenta isso sobre a questão das sociedades. Posto essa diferença que tem, que nós não temos essa homogeneidade tão necessária, nós temos que construí-la, a contenda muitas vezes dificulta, né? Mas o esclarecimento se faz necessário. Se é opositor sistemático, não adianta, né? A gente tem muita dificuldade com isso nas casas espíritas, mas é necessário, né? E ele fala o seguinte: todos devem concorrer ainda por vias diferentes para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Isso aí a gente tem que fazer de todos os modos, cada um como pode, a pesquisa e a propaganda da verdade. E nós vemos muito isso hoje no movimento espírita, pesquisas fundamentadas que traz verdadeiras, né, ensinamentos ou instruções, ou muitas vezes, né, mostram caminhos que deveriam ser percorridos e não foram. Os antagonismos não são mais do que efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender, né? Eu ser antagônico por ser, isso pouco resolve. Vamos ficar com o de cima. Como eu puder, eu vou pesquisar e vou divulgar a doutrina espírita fundamentado na verdade. Porque aí, o que não aceita, né, a verdade, aí já não é problema de contenda, é de não aceitação. É uma verdade exposta. E ele explica para a gente o seguinte, que as divergências muitas vezes versam sobre acessórios, não raro mesmo por simples palavras, ou seja, coisas pueris, que não modificariam o objetivo e o todo, nem a verdade, mas aí, né, já é uma coisa do personalismo que Emmanuel coloca na lição do Pão Nosso, né? Então, aquele que se julga com a verdade, né, terão que provar tomando por divisa amor e caridade, que é todo verdadeiro espírita. Então, se a gente acha que estamos sendo honestos com aquilo que nós estamos buscando com verdade, tem que ser com amor e caridade, né? Que vai ser a apresentação, né, de acordo com a conduta de Jesus, seguindo os seus exemplos. Então, a Kardec orienta isso, né? E também pela aplicação que se faz dessas verdades em si mesmo. Porque às vezes a gente é muito apto, né, a julgar, falar a verdade para o outro, mas nem aquela verdade que a gente está levando para o outro a gente está vivendo. Então é muito necessário, num caso da gente estar trabalhando, na verdade, usar esses recursos que Kardec nos coloca, que não é mais do que o Evangelho de Jesus. Bom, gente, então o Espiritismo se fundamenta. Nós não temos hierarquia organizada, mas nós temos organização, né, do movimento. Então, nós temos o quê? A base,
nós não, aqui, no Espiritismo a gente entende o seguinte: a gente não começa de cima para baixo, é de baixo para cima. Onde está a base da doutrina espírita? Nas casas espíritas. As casas pequenas, os trabalhadores que se reúnem, aqueles que prestam assistência no que pode, né? Levando consolo, levando pão, levando agasalho, levando energia boa, levando acolhimento. Essa é a base da doutrina. O resto não é que controla esse trabalho. Nós não temos o controlador. Agora, temos órgãos orientadores e unificadores, né, para que a gente forme a grande família espírita. Pelo menos essa é a proposta dos espíritos superiores. Aqui eu coloquei federativas, que é as instituições, os órgãos, como a Federação Espírita, a União Espírita Mineira, que é o caso de Minas Gerais, que tem as suas subdivisões, a Aliança Municipal Espírita, que reúne a nossa comunidade, enfim, o CRE, que é uma região, a divisão de Minas, né? Tem os seus representantes, enfim, é para que a gente troque experiências e aproveite as orientações. Mas as casas espíritas, que são a base do movimento espírita, com seus dirigentes, né? Que, segundo hoje, né, são diretorias por mandato, por tempos determinados, para que possam movimentar a casa, e cada casa tem sua característica, tem o seu trabalho de frente, né? Por exemplo, no nosso caso do MEI-MEI, a reunião de desobsessão, e por aí vai. A mediunidade também nos é orientadora, através da psicofonia e da psicografia, não só dos livros, mas dos benfeitores que dignamente venham nos ajudar, né, a seguir com caminhos mais firmes, com apoio, né, que vem nos acolher nas nossas dificuldades. Então, gente, é essa forma que nós vamos entender. Então, o Espiritismo, as casas espíritas é que tem que se unir, tem essa liberdade, né? Tem essa condição de se unir e se projetar junto às outras comunidades espíritas da sua região, do cenário que faz parte, para que unidos sejamos mais fortes, no mesmo propósito. E muitas vezes nós estamos esquecendo disso, né? Então, muitas pessoas falam assim: ah, mas tem muito isso, tem muito aquilo. Eu falo: gente, vamos olhar as casas espíritas que estão trabalhando. Está uma maravilha. Nem está sabendo dessa confusão toda, ou daquela divergência, ou daquela contenda, aquela demanda que acontece em todo lugar onde tem gente. Então, as casas espíritas têm que ser firmes nos seus propósitos, com seus membros, com paz, harmonia, com vontade de cumprir o que o nosso codificador nos trouxe, através dos bons espíritos, baseados no Evangelho de Jesus. E também, gente, nós aqui da nossa região, do Brasil, tivemos aquele que mais promoveu os ensinamentos espíritas através do exemplo, né, no trabalho incansável, foi o nosso Chico Xavier. Bom, vamos prestar bem atenção nisso. Bom, nós temos uma mensagem no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala sobre essa questão das contendas que nós poderíamos ter, né? É explicado que muitas entidades também aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana, ou seja, aqueles mais vulneráveis, para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição. Olha, vê as chagas, não são responsáveis, mas todos nós somos vulneráveis, né? Então, se a gente aceita essa sugestão, é que nós vamos ser instrumento do mal, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e humildade. Então, vem dificultar a proposta que nós temos enquanto instituição, enquanto frequentadores, enquanto colaboradores, enquanto dirigentes, né, das casas espíritas, que são a base, né? Então, a gente tem que se firmar muito nisso, para que a gente consiga realmente manter esse objetivo comum,
naquilo que nos motiva a estar na doutrina. Então, gente, espiritismo é isso, né? Doutrina versus movimento. Olha o que André Luiz nos faz. Tem um movimento. Nós falamos aqui do movimento, porque a doutrina espírita é luz inalterável. Não se pode mudar. Por mais que tentem, não consegue alterar essa luz que nos é direcionada do alto. Então o movimento pode ter suas dificuldades, as suas divergências, né? Aqueles que vêm no combate sem ser o bom combate, que vira a divergência, que vira a contenda, mas a doutrina vai se manter inalterada como luz irradiante. E aqui tudo isso passará. E o movimento, ele vai ter a tendência, ele tem que se equalizar, né? Então, muitas vezes, o personalismo tem dificultado muito esse trabalho dos espíritos junto a nós. Por isso, Kardec nos recomendou trabalho, tolerância e solidariedade para os espíritas, para o movimento espírita. Trabalho, quem não trabalha, né, não vai ter autoridade. Tolerância é difícil, cada um pensando e buscando a mesma coisa, mas se nós buscarmos os objetivos comuns, a tolerância vem para chegar lá, né? Solidariedade é quando eu sei compartilhar, quando eu procuro auxiliar aquele que está no caminho comigo, né? Então nós precisamos disso. E também no Evangelho, no capítulo 13, né, Kardec nos explica que nós precisamos ter caridade moral, que consiste de vos suportardes uns a outros. É uma caridade. Então, quando nos orienta que nós temos que fazer as coisas com caridade, se a gente às vezes não consegue o amor, né? Então, nós temos que nos suportar para chegarmos juntos em algum lugar. No caminho a gente aprende a amar, né? Uns aos outros, como Jesus nos ensina, né? E aqui nós temos, gente, uma mensagem que eu acho que vai nos ajudar a equilibrar essas ideias que nós trouxemos aqui. Está no Conduta Espírita, a lição perante os companheiros. 2 pontos só que eu tirei da mensagem. Quem gostar, quem quiser aprofundar, leia toda, que é bem interessante. Eu tirei o tópico que vem nos ajudar no que nós escorremos. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Respeitar as ideias, pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera maledicência. Ou, traduzindo, fofoca. Quando eu quero ajudar, quando eu preciso criticar, quando eu preciso mudar, a gente vai direto, né? Na ação, não na fofoca, que atrapalha bem, né? Você querer desmerecer o outro porque ele não pensa, ou porque ele não age, ou porque ele não entendeu, ou porque ele está fazendo diferente, né? A gente tem que conservar os nossos objetivos, mas com transparência, né? Muitas vezes a gente não é. Perante nós mesmos, aí a nossa conduta, perante os companheiros é dessa forma. Render culto à amizade e gentileza, estendendo-as quanto possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. Aí chama omissão, né? Então, muitas vezes nós necessitamos de ter atitudes para que preserve o princípio doutrinário, que vai desagradar a alguns, mas que é necessário, porque senão vira uma leviandade da nossa parte. Então nós temos vários companheiros que trabalham para o movimento espírita, trazendo essa verdade de uma forma que não agrada a muitos, mas de uma forma que vem elucidar a nós todos. Então isso também é muito importante, porque o espiritismo é caminho libertador, né? Nós temos que ter essa liberdade de entendimento. Então a gente tem que conservar a amizade e gentileza, né, dentro do possível, porque muitas vezes não é aceito, mas nós não podemos
trair a doutrina muitas vezes, né, em nome de alguma conduta. Mas a gente vê que tudo nos é instruído com harmonia, com amor e caridade. Então, quando eu fujo dessa conduta, eu mais prejudico do que eu ajudo no trato dessa verdade, né? Então, a gente está encaminhando para o fim. Eu ganhei meus 5 minutos que eu perdi no início, peço desculpa novamente, mas vamos ficar com uma mensagem aqui, né, do Leopoldo Cirne. Eu gostaria de falar isso com vocês, porque o Leopoldo Cirne tem um grupo Ceareiros, que hoje faz um atendimento junto a outras, né, instituições que se filiaram a esse trabalho do grupo, da prevenção do suicídio. E eu achei essa reportagem de um periódico chamado Ceareiros, com a foto de Leopoldo Cirne. Aí me deu uma curiosidade, né, que foi publicada em julho de 2008. Tem a vida toda, tem a trajetória do Leopoldo Cirne. Então é muito interessante a esse tema ter vindo do Leopoldo Cirne, né, que foi um espírita que nasceu na Paraíba em 1870 e desencarnou em 1941. A história dele é muito interessante, né? Ele foi o sucessor de Bezerra de Menezes na presidência da Federação Espírita Brasileira. Foi um inovador, teve muita contenda no mandato dele, né? Mas a gente vê o esforço dele para manter essa unidade que era a necessidade que se tinha para que essa instituição continuasse. Então ele foi um trabalhador muito fiel, trouxe inovações como assim, mudança de estatuto para que as obras kardecianas que imperassem. Muitos que conhecem a obra de Rusteng, né, que ele até gostava mais, ele achava que tinha que ser a obra kardeciana como a obra a ser estudada na federação. Ele trouxe sugestões para a criação do estudo para médios, formação de médios, atendendo ao pedido de Kardec em 1898, na Mensagem para os Espíritas do Brasil, que eu já citei em vários estudos nossos. Ele queria fazer, não foi aceito, e as mudanças dele levou a certas divergências que fez ele não ser eleito em 1913. Aí ele afasta da instituição, continua o trabalho com o mesmo perfil, com a mesma vontade, escreveu livros, né? E inclusive um grupo que queria montar uma divergência com a FEB em 1926 o convidou como convidado de honra para ele participar. Ele não quis, porque ele não queria atrapalhar a unidade do trabalho. Então a gente vê que ele trouxe verdades, não vou falar inovações, porque Kardec não fala tanto em inovação, são verdades e situações para contribuição do movimento espírita de grande valia. E depois do desencarne dele, ele vem nos visitar no Grupo Espírita Meimei, né, no livro Instruções Psicofônicas, a lição número 15, que está no livro Instruções Psicofônicas, é que nós vamos encerrar esse estudo da noite de hoje. Que ele diz o seguinte, que vai de encontro a todo o nosso estudo. Por isso que eu falei que bom que foi o Leopoldo Cirne, né, o Templo Espírita Leopoldo Cirne, que nos pediu, que era uma palavra constante dele sobre essa questão, né, da unidade de vistas. Ele fala o seguinte: sugerir a criação de núcleos de estudo das lições basilares da codificação, com aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis em nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Olha que bacana ele trazendo através do Chico reafirmando os próprios compromissos que ele assumiu enquanto presidente da FEB, enquanto escritor, enquanto divulgador da doutrina dos espíritos. No seu desencarne, em seguida do seu desencarne, ele tem essa visita ao grupo Meimei e traz essa mensagem, sugerindo grupos de estudo, núcleos de estudo das obras basilares
da codificação, né? Para que tenha mais aproveitamento desses companheiros entusiastas, sinceros e responsáveis, porque não se pode formar um estudo a não ser com esse perfil, né? Por que ele estava dizendo isso? Porque muitas vezes a gente foge das obras basilares e vamos para buscar certos entendimentos sem a base necessária para o entendimento. Aí nossa interpretação fica errônea, né? E muitas vezes causamos contendas desnecessárias por falta de princípio básico da doutrina. Dessa forma, meus amigos, eu mando um abraço a todos, rogando a Jesus que nos abençoe e que tenhamos outra oportunidade de estar junto. Visite lá o nosso canal, dá seu cliquezinho no Eugênio Eustáquio Meimei. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Chico Xavier, Chico, homem de fé.